diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Bem-vindos ao Pode o quê? Continuando, né, o nosso segundo bloco, nesse papo maravilhoso com o Lauro, nosso querido amigo, psicólogo e conselheiro, que trabalhou conosco, né? Para quem não assistiu o primeiro, então não perca o anterior, né? E a gente vai agora falar sobre a visão da experiência com o atendimento de quem vive ao lado de um adicto. Então, parceiro, parceira e a família. Certo, Alex? Laura, e aí eu queria saber quando é necessário, né, a busca por tratamento, né? Quando é necessário essa busca por tratamento, tanto do dependente químico quanto o familiar? Eu acredito que desde sempre, né? Desde identificar um problema é necessário buscar tratamento. O conhecimento, né, de forma técnica, ele traz, né, grandes avanços, diminui prejuízos. Vou falar de um caso, né, que atendia uma instituição de um familiar que o filho era dependente químico e a mãe assim muito participativa, né? Uhum. E numa reunião familiar a gente fazendo, ela perguntou: "O meu filho, ele quer fazer psicologia". Aí eu: "Pô, legal, estudar é sempre bom, mas tá quanto tempo abstinente?". Ela: "Tá começando agora". Eu falei: "Então, com dependente químico a gente trabalha com acordo, né? Você precisa atingir tal meta para conseguir algo". E aí ela entendeu, tudo bem. Na outra semana ela voltou no grupo familiar. Ela: "Eu matriculei ele", né? Fez como ela quis, né? E assim, obviamente que ele não concluiu o curso, voltou a usar. Por quê? O imediatismo da dependência química. E a família entra nesse imediatismo também, né? Porque acha que do dia para a noite, sem tratamento, ele vai mudar e vai sair dessa realidade. Assim, como outras doenças, diabetes, hipertensão, precisa de tratamento, né? Nem todo... continuidade. E continuidade. Né? Nem todo diabético vai fazer tratamento, nem todo hipertenso vai fazer tratamento, como nem todo dependente químico vai entrar em tratamento. Então, eu preciso estabelecer limites, né, e trabalhar com acordos. Quando perder o controle, acordos, para voltar a caminhar progressivamente, não regressão, né? É interessante você falar isso, né? Porque quando a gente participa de uma instituição, de um grupo familiar, e assim eu participei de vários, a gente até tem que aprender a dosar essa fala, né? Porque o familiar, muitas das vezes, ele como assim? Mas o meu filho não vai conseguir fazer? Você acha que ele não vai conseguir fazer? Né? E como se a gente estivesse desfazendo da capacidade. Né? E não é isso. É justamente se olhar para o cuidado, né? A continuidade, né? A responsabilidade, né? Dessa recuperação. Né? Porque é capaz. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas, né? Que não tinha ali uma... Como eu posso dizer? Uma perspectiva de vida, né? E hoje estão voando. Sim, exato. Quero falar de um caso também, pode? Pode, óbvio. A paciente eu acompanho há algum tempo e a família assim também muito adoecida, né? Tem uma condição financeira boa, da mãe dar R$100 por dia, né, para o paciente usar. Né? E ela segue aquele pensamento: pelo menos ele está dentro de casa, está usando, eu estou vendo. Né? E aí esse ciclo ele vai se retroalimentando, chega uma hora que os R$100 já não suporta mais, ele acaba fazendo dívida. E aí quando ele faz uma dívida muito grande, ela vai lá e interna. Ele fica 1 mês, 2 meses internado, quando sai, tudo de novo, né? Exatamente. Por quê? Ela paga a dívida, ela dá o dinheiro, né? Eu brinco com ela assim, falei: se eu fosse seu filho, você me desse R$100, eu não ia nem trabalhar. Né? Mas qual é a lógica de uma pessoa que tem R$100 todo dia para usar droga? O que ele vai crescer? O que motiva esse cara a sair, esse paciente sair dessa realidade dele? Para ele é muito cômodo. Né? Não, e é quase que, se você for perceber, é lógico que aí não é um julgamento, mas é uma observação, a mãe fica
achando que está tranquila, controlando, foi o que nós falamos Sim. no anterior, no bloco anterior, controlando e na verdade não está. Sim. E aí, em relação a isso, justamente, o que você acredita que, você até trazendo alguma experiência com algum paciente, qual foi o momento que talvez a família ou o parceiro e a parceira acaba entendendo, né, que esse adicto, né, essa pessoa ultrapassou, esse membro da família ultrapassou o limite, o controle. E qual o momento que houve essa virada, sabe? De repente a família perceber, realmente a pessoa está doente, ou então eu tenho que interceder. Então, como falei no bloco anterior, a família tem que ter a consciência que ela não é a culpada por ele ser dependente químico, não vai conseguir controlar por maior esforço que ela faça e ela não vai curar, né? Quando ela desperta para essa consciência, ela passa a viver a própria vida, né? Tem um caso também, eu gosto de falar de caso, né? Não, é muito Porque importante que a gente traz, né? Dá um dado de realidade, né? De uma pessoa que todo acesso, mora em uma cobertura, em um apartamento com piscina, família bem sucedida, e toda vez que esse familiar, o paciente recai, a família tranca a porta. No primeiro uso, tranca a porta, não entra mais dentro de casa, né? Você só vai entrar dentro de casa a partir do momento que você voltar ao tratamento e restabelecer a abstinência. Imagino que deva ser muito doloroso para essa família, né? Sim. Ao contrário da outra mãe que dá R$100 todo dia, né? Que o pensamento dela é, mas se eu não pagar a dívida do meu filho, ele vai morrer. Só que ele está morrendo diariamente, né? Ela já vive um luto diário da ausência física desse filho. Ele está usando droga, ele não está ali, não está nos eventos familiares, né? Então, olha a ruptura. Às vezes precisa ser drástica, né? A mãe tranca, o filho não entra. Só entra quando ele retoma a abstinência. Por quê? Conviver com o dependente químico na ativa, usando droga, né? Com o descontrole é extremamente exaustivo, né? Quando, pode falar, Alex. Quando o Lauro fala até, né, assim, da condição financeira né, desses pacientes, a gente pega o gancho porque quando fala-se de dependência química, né, a primeira coisa que talvez venha à cabeça é o cara que está na rua ou o cara que não tem um trabalho e que a família tem uma condição e que vai lá interna. E a gente, né, sabe que tem... se é uma doença, ela não vai só atacar aquele que é menos favorecido. Exatamente. Eu já tive casos, né, de profissionais da área da saúde ali precisando de ajuda, né, e estão aí tocando a vida, né, voltaram aos seus trabalhos, enfim. Então é importante a gente frisar isso para que não fique essa ideia, né, de um termo que acaba se tornando pejorativo, de ser o usuário ou o viciado, né? E que ele não tem uma família, que ele não tem condições, né? Porque se recuperar, todos podem se recuperar. Né? A doença ele é muito democrática. O tratamento não, né? Exatamente. A doença é democrática. O tratamento não é acessível a todos. Mas falar assim de algo que impacta mais assim, né, visualmente, socialmente, né, você passa pelas Cracolândias no Rio de Janeiro, você vê ali a degradação humana, né, até que ponto o ser humano chega e quanta política pública ainda falta investida, né, na área da saúde mental, porque dependência química é questão de saúde mental, sim, né, mas também puxando essa bola, quantas pessoas de família com alguma condição também não estão no meio dessa Cracolândia, né? Que abandona a família, abandona a sua cama quentinha, abandona seu lar para estar ali num ambiente insalubre. Né? Então, e é tão importante a gente falar disso, porque assim, não existe uma, foi como você falou, não existe uma caracterização social para a doença. Mas existe sim uma ausência, muitas vezes, dessa oportunidade, né? E aí a gente está falando da questão pública, e é verdade, né? O quanto se precisa olhar para a saúde mental, que é algo que antes ficava ali, né? Como uma loucura, como algo que
não tem jeito, Sim. como que é inviabilizado. Ou seja, a pessoa que tem um transtorno, e como você falou logo no bloco anterior, do transtorno, né, do uso de substância, o quanto que era inviabilizado. Então não é só a pessoa, mas a doença. Sim. Né? E aí, hoje, a gente, na questão pública, saúde mental está sendo revisto. Sim. Ainda está muito no início, né? A gente sabe. Assim, já avançou muito, mas Sim. ainda precisa avançar mais, né? Pensando assim em saúde mental, vem na minha mente agora Lima Barreto, um escritor brasileiro, né? Na época no início da República, que sofria de alcoolismo, né? E quando você vai ler a biografia dele, ele tem um livro, né? Diário dos Mortos, que ele escreve no Pinel, né? Porque ele tem delírio persecutório, ouve vozes, mas a doença basal é o alcoolismo, né? Então, o quanto já evoluiu, o quanto lá atrás pessoas eram jogadas mesmo no manicômio por conta de uso de substâncias. E hoje, com esse olhar mais crítico, mais científico, a recuperação ela se torna mais possível, né? Caminhamos bastante, e eu sei que a gente aqui faz um bom trabalho, mas ainda precisa de muito mais, ainda tem muito mais, uma estrada muito longa a caminhar. Sim, porque é uma desconstrução, né, que tem que ser feita, né? É uma desconstrução não só para o dependente químico, mas com esse familiar, porque o tempo todo o dependente químico na ativa ele vai estar manipulando para não ir para uma instituição ou para ir um grupo anônimo, né? Tinha até um cliente que ele falava, não, eu não quero, leva lá do bicho de 7 cabeças, e a família entrava não, porque vão chegar lá e vão aplicar isso e vão dar choque. A gente fala assim, cara, mas isso já foi, né? Não existe mais isso. Não, e ainda eu ouvi muito, não sei, vocês já devem ter escutado, não, de jeito nenhum, não vou internar, isso vai ficar manchado na vida da pessoa. A pessoa vai como assim? Ele foi internado? E esse período da vida? Onde está o período da vida? Ei, vocês estão falando de internação, né? Sem entregar a nossa idade. Sim. Nós somos da época ainda que falava assim, eu vou no psicólogo. Né? Ir ao psicólogo era uma coisa de maluco, né? Sim, e assim, né? Ainda, quanto à saúde mental ainda é vista, é um tabu, né? Precisa ser desmistificado. O tratamento, às vezes, o paciente precisa passar por um tratamento intensivo, né? Hoje, eu penso que clínicas psiquiátricas são o CTI da saúde mental, né? Quando a pessoa está em crise, ela precisa passar por aquele período de internação, estabilizar o quadro e retornar à sociedade. Aí sim fazer um tratamento ambulatorial, diário, até voltar a ser produtiva na sociedade. É claro que assim, não é tão simples, né? Não é simples. Uma vez que você nunca tenha vivenciado isso, você está vendo a dificuldade do seu paciente, né? E falar para esse paciente que ele precisa se internar. Não é simples, uma internação, né? Estar num lugar ao qual não é a sua casa, não tem um conforto. O estigma, né? Então, assim, não é simples, porque parece que a gente, o tempo todo, dá a indicação de que tem que ir para uma clínica, né? E voltar na minha fala de clínica psiquiátrica ser um CTI da saúde mental, quando o paciente está infartando, que ele precisa ir para uma unidade coronariana, né? Ele não se pergunta, né? Eu estou tendo um AVC, que ele precisa... Ele não pergunta, vou ou não? Ele vai. Ele vai. E assim, o quanto quebrar esse tabu é necessário, porque quando tiver uma indicação de um profissional capacitado, você precisa se internar, ele não questionar, né? Inversão de valores. Inversão de valores, né? E aí entra a questão da família também, né? Porque é óbvio que a gente sabe que existem grupos para familiares, que existem grupos até dentro das clínicas, né? Sim. Quando o membro da família está internado, mas o quanto muitas famílias, elas não conseguem também... Eu não vou usar a palavra aceitar, mas elas conseguem perceber o quanto é importante o papel delas. E aí vem a minha pergunta, né, para vocês dois. Né, o quanto na experiência de vocês veem que a gente já sabe que a família é afetada, mas como vocês veem o papel da família nesse processo de recuperação e de manutenção
desse ser humano na sua integridade, na sua integralidade, né? E dentro da sociedade e da vida. Eu penso que a família também tem que entrar em recuperação. Sim, sim. E para isso os grupos Codependentes Anônimos, Al-Anon, Nar-Anon, né? Né? Às vezes a religião, né? Então assim, é um conjunto de coisas, porque senão esse familiar fica só voltado para, né, o seu dependente químico. A família é fundamental. É um processo cansativo, né, Laura? É um processo muito cansativo assim, para este familiar, porque todo mundo sofre, né? Tá todo mundo sofrendo ali. Né? Mas é de suma importância a família na vida desse dependente químico. Né? Concordo com você quando você fala que o papel da família é fundamental, até pensando como sociólogo, qual é a primeira instituição? A nossa primeira instituição é a família, né? Legal. Mas a família que não entra em tratamento, como você falou, ela acaba sendo um facilitador, né, no processo do adoecimento dela e do próprio paciente, né? Então é fundamental, sim, e também precisa entrar em tratamento, procurar o grupo de mútua ajuda, ter entendimento, né? Assim, dentro da dependência química, eu acho que o principal arma, né? O principal aliado é a informação. Eu preciso buscar informação. E voltando assim para a base, né? Para as nossas crianças, como... Qual palestra que tem aí de primeiro na rede municipal, né? Na rede estadual, de políticas de prevenção à dependência química, né? Não é prevenção à recaída, porque depois que o estrago foi feito, reparar fica muito mais difícil. Então, acho que a conscientização de baixo, já das nossas crianças, da família, seria muito interessante que pensassem nisso, né? Para evitar um problema maior. Mas é tão interessante você estar falando isso, Laura. Eu como sexóloga, educadora em sexualidade, eu vejo muita dificuldade da gente acessar justamente nessa educação preventiva, né, e informativa, que seria uma psicoeducação, até por eu também ser psicóloga. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra no colégio, quando a minha filha mais velha estava ainda no ensino médio. Eu fui num colégio, era um colégio particular, mas eu fui falar sobre dependência química. E foi tão interessante, porque todo mundo prestando muita atenção. E foi uma oportunidade, detalhe, quem me convidou foi um trabalho de grupo, não foi a escola, foi um trabalho de grupo da turma, dos alunos, e que eles falaram, você pode ir? Eu falei, óbvio. E aí tinham 3 professores, eu sei que eu entrei no horário do outro professor, todo mundo perguntando, todo mundo falando. Foi sobre dependência química, é lógico, as pessoas acabaram perguntando sobre outras dependências, mas foi tão rico e tão importante que eu fico pensando por que não se utiliza de algo tão bacana e tão importante, mas aí é óbvio, socialmente a gente sabe que se a gente tem um problema em educação, né, de base, mas seria fundamental a questão da educação, porque a gente está falando de informação que previne e não a informação simplesmente assim, não use drogas, use camisinha, né? Assim que a gente vê esporadicamente, né? Véspera de carnaval, ou então do cigarro, né? Que foi agora, quer dizer, agora não, já há bastante tempo, você botar atrás, Ministério da Saúde adverte e tal. Ok, mas é só para quem fuma. Sim. Não é para quem não fuma, né? Então a gente precisa cada vez mais disseminar, e por isso, inclusive, que tem o Pode o quê? Para justamente estar trazendo essa informação de uma forma muito ampla e tranquila e de conversa, de troca sobre o tema. Exatamente. Deu branco aqui. Não, eu vou... Então já que a gente está falando, da família, como é que você, Lauro e Alex, até mesmo eu, para a gente pensar como é que possa ser criado dentro desse processo, né, de transformação e de melhora, essa reconstrução emocional entre a família e o adicto. Porque a gente está falando aí de muito de uma melhora, né, em relação à dependência. Mas a gente está falando também que nisso tudo uma relação familiar tem o quê? Emoções.
têm sentimento. E eles são o quê? Totalmente abalados e machucados, né? Até me fugiu a palavra, mas às vezes até cortados, né? Esses laços de afeto positivos. E aí a gente só fica com os negativos. Como que vocês acreditam que possa se dar essa reconstrução emocional? Pergunta tensa, né? Eu sei, eu também estou pensando. É uma pergunta muito sensível, Anne, porque a recuperação é individual, né, Laura? Então, muitas das vezes o dependente químico ele quer resgatar tudo aquilo que ele perdeu, né? E nem tudo vai resgatar. Vai ter familiares que não vão acreditar, né? E muito das recaídas se vem por isso, pelo fato dessa dúvida se o adicto está em recuperação, porque, né, ele fica querendo o tempo todo, muitas das vezes, querendo provar que está em recuperação, e há uma desconfiança muito grande por conta da destruição que foi causada ao longo desse tempo. Então, assim, é muito sensível porque a recuperação é possível, né? Mas eu, Alexandre, eu só posso me recuperar, né, para mim, né? Não é uma questão de egoísmo. Se eu não faço a recuperação para mim, fico esperando o outro acreditar na minha recuperação, eu vou ficar sempre frustrado, né? Ficaremos infelizes. E voltaremos ao... Exatamente. Eu penso que é muito difícil essa pergunta, mas eu penso que o tempo, né? Nada melhor que o tempo. Vão existir danos que não vão ser reparados e a pessoa vai precisar conviver com esses danos. Sim. Né? E como tudo na vida, né? A gente está falando da questão da adicção, da dependência, mas a gente também pode falar que, e eu estava pensando enquanto vocês falavam, que essa reconstrução ela é diária. Sim. Né? Ela é diária. Mas com certeza é a primeira relação, né, com esse olhar de reconstrução, é para si. Exato. Né? É para si. Porque é o que você pode fazer inicialmente. A gente não controla o outro. Né? A gente também não controla o que a gente sente e pensa. Mas a gente pode mudar o nosso comportamento e mostrar isso para o outro. Muitas das vezes o paciente, quando ele entra em abstinência e tenta entrar em recuperação para provar algo para o outro, ele acaba se frustrando e volta a usar. Né? Porque ele não está entrando num processo genuinamente. Né? E fazer para o outro é um prato cheio para me frustrar, né? Porque o outro nem sempre vai ter essa estabilidade, se recuperar emocionalmente dos danos que eu fiz para essa pessoa, né? Então, como é que eu vou lidar com isso? Vou ter que ter muita aceitação. Eu já ouvi, né, dentro da instituição, a família falar assim, eu preferia quando ele usava, né? Olha só, eu estava tão adoecido que eu preferia quando ele estava lá, né, naquele uso, porque pelo menos ele falava com todo mundo. Agora é só esse assunto de grupo anônimo, né, tá chato. Olha só, a necessidade que essa família tinha de estar ali no controle, achando que estava no controle, no cuidado, né? Então é uma coisa muito ampla a recuperação desse familiar, né? É de suma importância buscar os grupos anônimos, né? O CODA, né? O Naranon, o Alanon, como eu falei. Hoje nós temos, a gente está falando de dependência química, mas temos grupos para transtornos mentais, né? Até criado por um psiquiatra, né? Ele começou com um grupo pequeno e aí foram criando outros grupos, subgrupos, né? Só vocês dar um Google aí e procurarem, porque hoje tem tratamento para tudo, né? Porque nós estamos falando de dependência química, mas atrás da dependência química vem doenças, né, sexualmente transmissíveis, que hoje mudou até a sigla, né? Agora é IST. Infecções sexualmente transmissíveis. Exatamente, né? E outras doenças clínicas, né? Então, assim, é uma coisa muito séria, né? A gente está aqui trazendo todas essas informações de adoecimento, porque é real, né? Se tem o tratamento, se tem profissionais, se tem instituições, né?
hoje não somente as instituições privadas, mas você pode buscar tratamento, correr atrás nos CAPS, Sim, né, clínica da família, tem clínica da psiquiatra. família, né? Esses dias uma paciente chegou até, né, feliz porque o medicamento que ela estava precisando no hospital público ela conseguiu ali, né? Acho que foi até no Pedro Ernesto, se eu não me engano. Então é possível se recuperar, né? Eu tô com um paciente que mora em Jacarepaguá, a família dele mora no Engenho de Dentro, ele tá fazendo tratamento no CAPS, psiquiatra pelo CAPS, ele também recebe todas as medicações de graça, né? Então, Isso é a importante, gente está falando de instituição privada, mas existe também o serviço público que, né, vem exercendo um papel fundamental aí, e que pode melhorar, obviamente. Sim, esses dias eu fiquei até sabendo, tem uma igreja católica aqui no Flamengo, né, aqui na Zona Sul, que ela meio que faz arrecadações, né, de medicamentos, é claro, com validade, tudo direitinho. Tem um profissional lá, tem um psiquiatra lá, e dependendo da necessidade dessas pessoas, né, não só para o dependente químico, né, a pessoa pode estar usando ali daquele recurso. Então tem vários lugares assim que você pode buscar ajuda para o seu problema, né? E é muito legal quando tem, né, essa força, essa união de um segurar na mão do outro para poder ajudar, né, as pessoas que ainda sofrem, né? Esse um segurar na mão do outro é o que acontece também nos grupos de mutua ajuda, né? E aí eu pensei assim, né? O porquê o grupo de mutua ajuda é tão importante, né? Porque por conta da especificidade de cada um, né? A identificação de cada problema dessas pessoas, sendo jogo, sendo sexo, sendo drogas, e a identificação da negação e da autossabotagem. Sim. Porque é muito difícil o paciente identificar o auto-engano sozinho. E quando eles estão entre eles, que ele fala algo ali que pode levar a uma possível recaída, outro com mais experiência vai falar, não, esse caminho aí não é legal, você vai se arrebentar. Sim. Então volta para a tua rota de recuperação. O que a gente fala, né, muito na psicologia da questão do espelhamento. Você se enxerga no outro, né? E você ouvir, por isso que os grupos eles são potentes, né? Usando a palavra potência. Sim, potência. Porque a pessoa vai estar ali olhando para outra pessoa que tem uma vida completamente diferente, com outras coisas, com coisas em comum e se identificando. E aí ela percebe, não estou sozinha. Porque socialmente nós precisamos nos sentir incluídos. Exatamente. E aí se a gente está falando de compulsão, né, de dependência, eles justamente se sentem o quê? Excluídos. Né? E os grupos fazem isso, essa inclusão. Você falou no bloco anterior, né, de perdas, né? Você falou que teve um paciente que veio a óbito, né? E o quanto a gente acaba se envolvendo profissionalmente ali, porque nós somos seres humanos, e o quanto é triste, né? Eu também tive, há cerca de 2 meses atrás, uma perda de um paciente, né? E o quanto aquilo mexe, né? Porque como é que faz para acolher essa família, né? O que você fala naquele momento ali? Exatamente. Né? Daquele desespero, né? Então, assim, é uma coisa muito intensa. Eu lembro que logo no início algumas pessoas falavam assim, cara, mas como é que você consegue trabalhar, né, com esse público, né? Porque na visão daquelas pessoas é meio que enxugar gelo, né? Mas é possível. Cara, e assim, eu acredito que deve acontecer com vocês também, o quanto vem essa sensação de enxugar gelo, mas o quanto é gratificante quando consegue né, o paciente, identificar o paciente que está progredindo, está evoluindo, está se reinserindo na família, na sociedade, voltando a trabalhar, mantendo a abstinência, né? Cara, eu acho que não tem preço que pague, né? Por isso que eu falo que eu sou um sonhador, que quando isso acontece, eu fico realmente feliz, né? Sim, então, nós somos sonhadores, porque a gente também acredita nessa possibilidade, nessa realidade, né? Diante da vida. Sim. Porque é isso, eu sempre falo uma coisa interessante, é muito mais fácil desistir, mas é muito, muito potente
quando você abraça as suas possibilidades. Então, isso faz parte do processo. E olha, assim, a recuperação individual, né? Sim. A recuperação individual, e não tem como comparar uma recuperação de um com o outro. Mas aí meu marido, meu filho, minha esposa tá indo ao psicólogo, ao psiquiatra e ele não para. Mas olha só, o fato dele conseguir ir, já temos um passinho aí, né? Sim, é um caminho. E é aos poucos. E é um processo progressivo. Sim, criou um vínculo, né? Criou um vínculo. Então ele já tem uma referência, né? Porque dentro lá do TCC, quando o paciente está em pré-contemplação, ele nem vai se vincular a tratamento nenhum. Né? Então, a partir do momento que ele cria um vínculo, se mantém no tratamento, mesmo que recorra e aconteça algumas recaídas, ele está tentando, né? Ele não desistiu. Você falou que o mais fácil é desistir. Então ele ainda tem essa pulsão de vida dele buscando tratamento. É isso. É isso. Lauro, muito obrigada. Eu que mais agradeço. uma vez. Foi um prazer imenso a gente junto aqui. Só tenho a agradecer. Lauro fazer um trabalho maravilhoso, belíssimo. Sim. Super recomendo. Super recomendo também. Sempre. Dá um like, compartilha o vídeo, segue a página. Legal. E sucesso para todos. Vamos nos seguir, vamos acompanhando. A gente tem muita coisa ainda para falar aqui no nosso Pode o Quê?